Senhor Jesus, nós queremos, Pai, te agradecer por essa noite. Pai, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, Pai, até aqui. Deus, que o Senhor, Pai, também, Pai, fale, Deus, a partir de agora, através, Pai, da vida, Deus, da pastora Luana. Deus, que ela seja, Pai, um canal de bênçãos do Senhor. Deus, que ela seja, Pai, a voz do Senhor, Pai, a porta-voz do Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor fale, Pai, através dos lábios dela. Deus, a palavra que o Senhor já ministrou com ela, Pai, que o Senhor, Pai, esteja nesse lugar. Pai, aquieta, Pai, os nossos corações. Pai, aquieta as nossas vidas, Pai, para receber, Deus, a boa semente do Senhor. É o que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Graça e paz, né? Amém. Deus abençoe a sua vida nesta noite. Nós estamos aí sentindo a falta de alguns irmãos, né? Que estão ali no encontro de casais. Glória a Deus por esse encontro de casais, né? Uma bênção, estão todos felizes ali, restaurados para a glória de Deus. Foram 2 dias, né? Maravilhosos ali de ministração. Acredito que já estão voltando para casa, esses casais abençoados. E nós louvamos a Deus pelo cuidado dele para conosco. E nós estamos aqui nesta noite para adorar o Senhor, para ouvir a sua palavra. Eu queria que o teu coração se enchesse de alegria, porque Jesus está aqui, né? Às vezes a gente sente falta dos irmãos e a gente fica um pouco triste, né? Mas Jesus está aqui, ele veio nesta noite, amém? Ele está neste lugar, ele está aqui para te abençoar, para abençoar a tua vida, para abençoar a tua casa nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia aí no livro de Jó. Nós vamos começar aqui com esse texto. Livro de Jó, capítulo 12. Versículo de número 13. Amém? Diz assim: com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Amém? Você pode repetir nesta noite esse versículo curtinho, mas tão poderoso, tão maravilhoso? Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Você crê nisso? Eu creio. Que com ele está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite, sobre a sabedoria e o conselho de Deus. Sabedoria e conselho de Deus. Nós estamos vivendo numa geração que não pede conselhos. Você concorda comigo? Uma geração que diz assim: se conselho fosse bom, não se pedia, se venderia, né? E às vezes é difícil até para você aconselhar. E aqueles que são um pouco mais ousados dizem assim: olha, você não me pediu um conselho, mas eu vou te dar. Você já ouviu isso? Isso é comum, isso tem acontecido. Mas eu quero te dizer que sabedoria e conselho são do Senhor. E é bênção demais, nós vamos ver pela palavra. É bênção demais para as nossas vidas. Provérbios capítulo 8, versículo 14, o Senhor diz assim, olha: meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. O livro de Provérbios, eu gosto muito de tempo em tempo eu volto a ler Provérbios. E eu até indico o livro de Provérbios aos jovens, né? É um livro assim, cheio de conselhos. Então, quando você estiver precisando de conselho,
eu te aconselho que leia o livro de Provérbios. É maravilhoso. E de tempo em tempo eu leio, eu fico maravilhada como a Bíblia ela é rica e completa. Diz assim, Provérbios capítulo 1, do verso 1 ao 6, que o homem sábio, ele se torna mais sábio quando ele ouve o conselho. Quando ele ouve conselho. Quando ele ouve o conselho de Deus, por meio da sua palavra. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13, diz que toda a palavra de Deus, ela é apta para nos ensinar, para nos corrigir em justiça, para nos instruir, para instruir o homem de Deus, a toda boa obra. Então a palavra de Deus, ela é apta para te aconselhar em todos os momentos da tua vida. Abra aí Provérbios 28, verso 26. Gosto muito desse Provérbios também. Provérbios 28, versículo 26. Recebi uma notícia boa, né? Quando eu cheguei aqui. Hoje é o último dia de isolamento da Gabi, do Rick. Glória a Deus. Eles estão bem, né? Foram reinfectados aí com Covid. Mas graças a Deus, eu creio que eles estão lá nos assistindo. Deus abençoe a vida de vocês. Estou muito feliz com esta vitória de vocês. Glória a Deus. Provérbios 28, versículo 26. Amém? Diz assim: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente será livre. Tem uma outra tradução que diz assim: quem confia em si mesmo é insensato. E o que anda segundo a sabedoria, ouve conselho. Olha que interessante. Aquele que anda em sabedoria, ele ouve conselho. Ele para muitas vezes e ele ouve conselho. Provérbios capítulo 20, versículo 15, diz assim: mesmo onde há ouro e rubis em grande quantidade, os lábios que transmitem conhecimento ou sabedoria são preciosos. Porque nem sempre a sabedoria e o entendimento está nos lábios daqueles que possuem ouro e prata, mas sim nos lábios daquele que possui o temor do Senhor no coração. Esses adquirem sabedoria e entendimento da parte do Senhor. Por isso que ele diz aqui, mesmo onde há ouro, rubi, em grande quantidade, os lábios que transmitem conhecimento são preciosos. São preciosos. Que tremendo, né? Que maravilhoso. A Bíblia conta a história de um rei, lá em 2 Crônicas, capítulo 10, chamado Roboão. Vocês já ouviram essa história, né? A Bíblia diz que quando Roboão ele foi assumir o reinado de Jerusalém, e os reis, todos os reis da Bíblia, eles tinham seus conselheiros. Salomão tinha os seus conselheiros e tantos outros reis. O rei Ezequias, o rei Davi tinha seus conselheiros. Geralmente eram anciãos, pessoas mais velhas, mais experientes, mas que tinham o temor do Senhor no coração e que aconselhavam aqueles reis. E a palavra do Senhor diz que Roboão estava diante de um grande conflito no seu reinado, onde o povo começou a reclamar do trabalho que estava pesado demais. Um trabalho que havia sido estabelecido pelo rei Salomão. E ele diz assim: olha, o teu pai nos sobrecarregou demais, impondo jugo pesado sobre nós. Alivia um pouco a nossa carga para que nós continuemos te servindo. E aí, Roboão não tinha resposta. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Se você ainda não tem resposta de Deus para alguma questão, busque a sabedoria e o conselho do Senhor, porque Ele vai te dar. A Bíblia diz que Ele chama os conselheiros, os anciãos que aconselham Ele de uma forma, de maneira que Ele aliviasse um pouco o fardo do povo, para que o povo continuasse servindo. Mas Roboão não deu ouvidos àqueles conselheiros. Deu ouvidos ao conselho dos jovens que haviam
se criado junto com ele, crescido com ele. E por causa de ter dado ouvido aos jovens e não ao conselho dos anciãos, a Bíblia diz que Roboão perde o seu reinado. Foi um fracasso o reinado de Roboão. E infelizmente hoje nós vivemos um tempo assim, que as pessoas elas não querem ouvir o conselho dos mais idosos, né, dos mais experientes, daqueles que têm um pouco mais vivência ou experiência que você. Porque, queridos, a gente precisa ter um coração humilde para aceitar um conselho. Você sabia disso? Nós precisamos ter um coração humilde para receber, às vezes, um conselho. E eu quero te dizer nesta noite que o socorro, às vezes, vem em forma de palavra. O socorro, às vezes, vem em forma de conselho, através de uma palavra. Através de uma orientação sábia, vem o livramento. E eu vou te provar isso na palavra. Nós vamos ler. E eu quero te dizer também que Deus, ele é profundo em sabedoria e em conselho, diz a palavra do Senhor. E nós, como igreja, precisamos aprender a buscar e trilhar esse caminho de sabedoria e de conselho de Deus para aplicar em todas as áreas da nossa vida. Porque a sabedoria, ela constrói, ela edifica. E a insensatez, ela destrói, diz a palavra do Senhor. Provérbios 1, de 1 ao 6, eu já disse aqui que a Bíblia diz que o homem que é sábio, ele se torna mais sábio ainda, quando ele atenta para a palavra do Senhor. Mas uma coisa que eu quero te chamar a atenção, e que é necessário ter cuidado, é que nem todo conselho é bom, e que não é todo conselho que deve ser ouvido. Salmos 1, verso 1, diz que feliz é o homem que não ouve o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então tem um conselho que eu não preciso ouvir, que eu não posso atentar para ele, que é o conselho dos ímpios. Vamos conferir lá? Abra aí, Salmos 1, verso 1. Quem achou aí pode ler, enquanto eu tomo uma água aqui. Amém? A tradução do Juninho diz que abençoado é o homem que não escuta, que não atenta ao conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de conselho, que muitas vezes vem para destruição, para ruína, como foi o conselho daqueles jovens para Roboão. Eu sou mãe, né, de uma adolescente e uma pré-adolescente, e de vez em quando a gente senta no conselho, né, Pê? Em casa, como família, de vez em quando a gente senta para dar conselho um ao outro, porque é necessário. Isso é saudável, isso é preciso, isso é bíblico, e nós não podemos nos esquecer disso. Sabe por quê, irmãos? Porque a chave da nossa bênção está na palavra de Deus. E se eu não fizer uso da palavra, diante das minhas necessidades, eu vou passar minha vida patinando em muitas questões. Em 2 Samuel, no capítulo 2 Samuel, capítulo 20, deixa eu ver se eu não anotei errado, abra comigo lá, 2 Samuel 20. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. 2 Samuel capítulo 20, nós vamos ler a partir do versículo 14. Esse é um texto que eu gosto muito também. Segunda Samuel, capítulo 20, a partir do versículo 14. Diz assim: lembra que eu falei para vocês que o socorro muitas vezes vem através de uma palavra de sabedoria, de um conselho? Está aqui nessa palavra. Diz assim:
Seba passou por todas as tribos de Israel, até Abel Bet-Maaca, e todos os beritas, ajuntando-se também, o seguiram. Vieram Joabe e os homens, e o cercaram em Abel Bet-Maaca, e levantaram contra a cidade um montão que chegava até o muro, e todo o povo que estava com Joabe batia o muro para derrubá-lo. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouve, ouve, dizei a Joabe, chega-te para cá, para que eu te fale. Aproximando-se ele, perguntou à mulher: és tu, Joabe? Respondeu ele: sou eu. E ela disse: ouve as palavras da tua serva. E disse ele: ouço. Continuou ela: antigamente costumava-se dizer: peça-se conselho em Abel, e assim punha-se fim nas questões. Somos os pacíficos e fiéis em Israel. Tu procura destruir uma cidade que é mãe em Israel? Por que devorarias a herança do Senhor? Respondeu Joabe: longe de mim que eu faça tal coisa, que eu a devore ou a arruine. A coisa não é assim. Um só homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entrega-me só este, e me retirarei da cidade. Disse a mulher a Joabe: a cabeça dele te será lançada pelo muro. Então a mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e o lançaram a Joabe. Assim tocou este a trombeta e se retiraram da cidade, cada um para a sua tenda. E Joabe voltou a Jerusalém e ao rei. Amém? Você entendeu o que você leu aqui? Esse texto fala de um homem chamado Seba, que se levantou contra o rei Davi. Ele não queria que Davi reinasse sobre toda Israel. A Bíblia diz que ele era da tribo de Benjamim, um homem da tribo de Benjamim. Está lá no capítulo 20, a partir do versículo 1. Diz que ele se levantou, se revoltou contra Davi, ajuntou um monte de homem para perseguir Davi. E Joabe era o comandante do exército de Davi, que estava ali lutando para que a promessa de Deus se cumprisse na vida de Davi, que Davi reinaria sobre todo Israel. E a palavra do Senhor diz que esse homem chamado Seba, na perseguição de Joabe, ele entrou numa cidade chamada Abel, está aqui, versículo 14 nós lemos, Abel Bet-Maaca, entrou nesta cidade. Esta cidade era uma cidade conhecida como Mãe Israel, uma cidade onde as pessoas muitas vezes iam até lá buscar conselho e resolver as suas questões. Olha que bênção, irmão Fátima. Olha que bênção, Jalisson. Imagina você ter uma questão, você receber um conselho e resolver a sua questão. É maravilhoso demais. E isso Deus faz. Você crê nisso? Eu creio, Deus faz isso. E o povo daquela cidade era um povo tão abençoado, porque era um povo conselheiro, e um povo que já havia abençoado muita nação de Israel. E a palavra do Senhor diz que Seba entrou naquela cidade. Quando Seba entrou dentro daquela cidade, Joabe, com o exército de Davi, cercou aquela cidade, fez um grande montão ao redor do muro e começaram a bater contra aquela cidade para destruir. E quando os muros caíssem, certamente eles iam entrar naquela cidade, ia ser uma matança terrível ali. Mas, quando aquela mulher ouviu aquele alvoroço todo, aquela situação toda, daqueles homens batendo contra o muro daquela cidade, aquela mulher deu um grito, diz aqui no versículo 16. Então uma mulher, como é que está na sua Bíblia aí? Sábia. Uma mulher sábia deu um grito de dentro da cidade e diz: ouve, ouve, diz a Joabe, chegue para cá para que eu fale com você. Olha a sabedoria desta mulher, irmãos. Olha como a sabedoria é melhor do que armas de guerra, como diz a própria palavra do Senhor.
Olha como a sabedoria resolve muitas questões na nossa vida. A Bíblia diz que ela chama Joabe e diz para Joabe assim: olha, aproximando-se ele perguntou: és tu, Joabe? E respondeu ele: eu sou. Ela disse: ouve as palavras da tua serva. E disse ele: ouço. Uma mulher sábia e um homem sábio também, que ouviu o conselho daquela mulher. E ela disse: olha, esta cidade é uma cidade considerada mãe Israel. Muitos vinham aqui buscar conselho e saíam daqui com as suas questões resolvidas. Como você vai destruir toda esta cidade por causa de um homem que entrou aqui dentro, um inimigo que entrou aqui? Irmãos, nós precisamos aprender isso, que a sabedoria e o conselho de Deus põem fim em muitas questões na nossa vida. Sabedoria e o conselho de Deus põem fim em muitas questões. Muitas questões ainda não tiveram fim, porque às vezes falta sabedoria e conselho de Deus. E Deus dá a quem pede, diz a palavra do Senhor. Deus dá àqueles que pedem. E a Bíblia diz que quando ela chamou Joabe, Joabe deu ouvidos a ela. Às vezes a gente tem medo de querer dar um conselho e as pessoas não ouvirem, né? Mas às vezes Deus quer usar você como instrumento de livramento. Aquela mulher, na sua sabedoria, chamou Joabe. A Bíblia diz que ele ouviu o conselho dela. E ela diz que eles eram um povo pacífico e fiel em Israel. E Joabe, aquele exército, queria destruir toda aquela cidade por causa de um homem. E às vezes, irmãos, a gente precisa ter esse discernimento, esta sabedoria. O mal entrou, mas com sabedoria e conselho do Senhor ele vai sair. Você imagina se aquela mulher tivesse se conformado, a cidade inteira ia perecer. E às vezes a gente não tem sabedoria e vê tudo desmoronando, e as coisas continuam desmoronando, e a gente não toma ações de sabedoria para arrancar o mal, somente o mal. Olha o que ela disse. Ela disse aqui: olha, a cabeça de Seba nós iremos te entregar. E às vezes, irmãos, o que a gente precisa é agir com sabedoria e arrancar o mal. Arranca o mal pela raiz e resolve a questão. Senta e aconselha, resolve o problema. É isso que a gente precisa, de ações de sabedoria. A palavra do Senhor no Evangelho de Mateus diz que a sabedoria, ela é acompanhada por ações. As ações acompanham a sabedoria. E foi o que esta mulher fez. Esta mulher, tão sábia, a sabedoria dela, algo tão tremendo que vale mais do que arma de guerra. Olha, abra aí Eclesiastes 9, do 14 ao 18. Aqui também conta a história de um homem que livrou uma cidade na sua sabedoria. Olha como a sabedoria é algo precioso. Eclesiastes capítulo 9, do verso 14 ao 18. Eclesiastes 9, do 14 ao 18. Havia uma pequena cidade com poucos homens. Veio contra ela um grande rei, que a cercou e levantou contra ela grandes dispositivos de guerra. Olha, irmãos, parece que a batalha estava perdida, não parece? Por quê? Porque a cidade era pequena e tinha poucos homens. E um grande rei, com grandes dispositivos de guerra, se levantou contra ela. Humanamente falando, tem solução? Tem saída? Tem como escapar? Tem sim, o texto vai mostrar como. Ora, vivia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. Contudo, ninguém mais se lembrou daquele homem pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força. Mas a sabedoria do pobre foi desprezada, e a sua palavra não foi ouvida. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Melhor é a sabedoria
do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Olha isso. Meu Deus, que tremendo, né? Você vê, Pri, com sabedoria, aquela mulher livrou aquela cidade. Com sabedoria, esse homem venceu o rei com grandes dispositivos de guerra. Será que nós precisamos ou não buscar mais sabedoria de Deus? Precisamos buscar a sabedoria de Deus. Sabedoria é melhor do que a força. Às vezes a gente acha que com força a gente consegue, mas não é com sabedoria. A sabedoria é melhor do que a força. Sabedoria é melhor do que as armas de guerra, diz aqui a palavra do Senhor. E muitas questões, elas continuam ainda na nossa vida, porque nós ainda não estamos parando e orando e dizendo assim: Senhor, me dá sabedoria para resolver essa questão. Me dá sabedoria para tratar com esse problema. Pode ser algo pequeno, irmãos, mas se você não tratar, ele pode se tornar algo grande. Ele pode crescer e tomar uma proporção maior. E se você não entender que precisa de sabedoria e do conselho do Senhor, você vai continuar com a questão na sua vida. Mas se você buscar a sabedoria e o conselho do Senhor, o Senhor vai trazer a paz. O Senhor vai arrancar o mal, como Ele fez aqui em 2 Samuel, quando esta mulher se levanta e dá o grito, né? E às vezes a gente precisa se levantar e dar esse grito de chega mesmo, vou buscar sabedoria porque não dá mais. Preciso tomar uma providência. Qual providência? Vou buscar sabedoria de Deus. Para trilhar nesse caminho de sabedoria e de conselho do Senhor, nós precisamos orar, nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos ler a palavra do Senhor. Aquela mulher poderia ter cruzado os braços e não ter feito nada, ao ver a destruição chegar na porta da sua casa. Às vezes, irmãos, a destruição está vindo e nós ainda não acordamos. Nós ainda não entendemos que é tempo de agir com sabedoria, que é tempo de se colocar na brecha da oração, que é tempo de sentar e aconselhar, é tempo de tomar uma providência espiritual. Sabedoria é providência espiritual, irmãos. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 diz assim, ó: tudo que te vier a mão para fazer, faze conforme todas as tuas forças, porque no além, para onde vai, não há trabalho, não há obra. Sabe o que esse texto fala, Vini? Oportunidade. A oportunidade é hoje, e elas passam. Você já pensou se aquela mulher tivesse calado, a oportunidade de ver a cidade dela sendo livre, teria passado. Depois das ruínas, não ia adiantar mais ficar chorando, não ia adiantar mais ficar reclamando. Oportunidades passam, e depois não adianta lamentar, porque não agiu com sabedoria, porque não pediu o conselho de Deus. Não adianta. Nós precisamos hoje. Tem gente que passa a vida inteira dando desculpas, sem apresentar resultado mediante o esforço. Você conhece pessoas assim? Que passam a vida inteira dando desculpa e que não apresenta resultado, porque não tem coragem de se esforçar. Pessoas que são conformadas, sossegadas, que ficam olhando onde vai dar. Pessoas passivas, que não investem esforço para ver as coisas mudar, tirar as ações do papel. Isso é sabedoria. Tem hora que a gente precisa se levantar, irmãos, tirar a ideia do papel. A oração é orar e agir. Deu para você entender ou não? Não é verdade? A gente ora, mas a gente age também. Não adianta só pensar. Às vezes tem que verbalizar, tem que aconselhar, tem que agir com sabedoria.
Outras pessoas, elas estão sempre perguntando o que aconteceu. Investe tempo questionando. Por quê? Mas por que isso? Por que aquilo? Sobre o que elas fizeram de errado, ou porque elas não conseguem realizar aquilo que elas planejaram. O problema dessas pessoas é que enquanto algumas dão passo, elas estão presas no passado. Elas estão presas ao passado. Então, às vezes, falta sabedoria de dar um passo. Às vezes, falta sabedoria de reagir diante da situação. Porque não adianta ficar questionando. Aliás, se a gente ficar questionando muito, e talvez questionando o problema, nós nunca vamos ter resposta. Mas se a gente se achegar ao Senhor, pedir sabedoria, Deus vai te dar conselho, sabedoria, direção, entendimento e resposta. Deus vai te dar. Deus vai nos dar. E tem pessoas que se preocupam em fazer acontecer, que chamam a responsabilidade para si, buscando o objetivo, independente se é difícil ou não. Essas pessoas, elas não são as mais inteligentes, as mais capacitadas, não são as mais sábias. Interessante que em Abel havia muitas pessoas sábias, mas esta mulher não se julgou a mais sábia. Nesta cidade aqui, que esse homem livrou a cidade com a sua sabedoria, a Bíblia diz que ele era um pobre, desprezado até. Mas um homem que tinha algo valioso, que muitas pessoas que estavam ali não tinham, que era a sabedoria. Porque a sabedoria é preciosa aos olhos do Senhor. E tem pessoas, essas pessoas que decidem fazer acontecer, que chamam a responsabilidade, dizem, não, eu vou buscar a sabedoria de Deus, eu sei que o Senhor vai me dar. E olha, irmãos, nós não temos vivido dias fáceis, né? A Bíblia conta a história do rei Salomão, quando Salomão assume o reinado de Israel. Salomão estava diante de uma grande responsabilidade, de um grande desafio. E talvez de muitas necessidades. Às vezes, irmãos, a gente tem muita necessidade na nossa vida. Tem ou não tem? Eu tenho bastante. Você tem também, irmão? Eu não vou negar, a gente tem, né? E a gente ora e apresenta ao Senhor. Mas às vezes uma coisa só é necessária a gente pedir, sabedoria, sabia? Salomão não pediu riqueza, não pediu que os inimigos dele fossem derrotados pelo Senhor. Salomão não pediu honra. Salomão pediu sabedoria ao Senhor. E porque ele pediu sabedoria, aquilo que ele precisava foi acrescentado. Olha. Aquilo que ele precisou, aquilo que ele precisava, o Senhor acrescentou. Mas Deus deu primeiro para ele sabedoria. E essas pessoas que não medem esforços, ainda que com dificuldade, que empregam seus esforços para chegar onde querem e buscar sabedoria e conselho do Senhor, elas vão prosseguindo, elas vão avançando e elas vão vencendo batalha e batalhas para a glória do nome santo do Senhor. Porque é assim que Deus faz na nossa vida. Você busca o Senhor, a sabedoria dEle, o conselho dEle, e Ele te ajuda a vencer batalha. E você vai prosseguindo, né, conquistando para a glória do nome do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que se a gente se mostra fraco, no dia da angústia, quão pequena é a nossa força. No dia da angústia não é para se prostrar, é para se levantar e pedir sabedoria a Deus. Como enfrentar? Senhor, o que fazer agora? Senhor, como agir? Que caminho? Qual providência tomar? Porque senão, irmãos, a gente vai fazendo as coisas da nossa cabeça. E aí, a gente sofre muitas consequências muitas vezes. Provérbios 24:16, que diz que se te mostras fraco no dia da angústia, quão pequena é a tua força. Aquela mulher não era mais sábia de Abel, mas ela se tornou, porque ela decidiu fazer parte da solução. Ela tirou o mal de dentro.
E às vezes nós precisamos de sabedoria para tirar o mal de dentro. Às vezes a gente acha que tem que destruir tudo. Mas não, é só tirar o mal de dentro. É só tocar aqui, ó. Pronto, com sabedoria, você arranca o mal pela raiz e resolve a questão. Para a glória do nome do Senhor. É só com sabedoria, né, tirar aquilo que está destruindo. Onde eu preciso agir, né? Qual atitude, qual comportamento, qual postura. Você sabe, essa semana, eu estava hoje orando na sala de oração, lembrando desse mês de setembro, né? Toda essa campanha contra o suicídio. E eu me lembrei que essa semana eu recebi 3 pedidos de socorro de pessoas que estão em depressão. Pessoas não cristãs, pessoas que eu conheço e pessoas que eu não conheço. Oração no grupo da intercessão também, da IPG. E eu fiquei refletindo sobre esse mal desse século, sobre esse espírito terrível de depressão. E fiquei pensando que às vezes, irmãos, essas pessoas, elas são dominadas por pensamentos terríveis. E que é necessário tomar uma decisão de não pensar nisso. E tudo começa com a sua decisão. Com a sua decisão. De não querer pensar. Talvez no problema, no trauma, na frustração, na dor, no sofrimento. E levantar a cabeça e olhar para o alto. Porque do Senhor vem o nosso socorro. Ele é Deus que livra. E Ele é Deus que salva. Irmãos, Jesus faz tanto milagre. Você acha que Ele não cura alguém da depressão? Com certeza. Você acha que Ele não liberta pessoas da depressão? Com certeza. Ele é o Senhor da vida. Ele cura as nossas emoções. E às vezes o mal está na mente, no pensamento mesmo, que quer dominar. E que você precisa entender, acordar para isso e falar, não, eu não posso me deixar dominar. Tem um ditado que diz que a gente pode permitir que os pássaros, eles, como é que é mesmo o ditado? Eles voem sobre a sua cabeça. Você não pode impedir. Exatamente. Mas você pode impedir que eles façam um ninho na tua cabeça. Isso é sabedoria. Olha, eles podem, né, voar aqui sobre a minha cabeça, mas fazer ninho não. Pousar aqui não. Então eu preciso entender, né? E muitas vezes, irmãos, a vitória está na sabedoria, no agir. O socorro vem de um conselho do Senhor, que o Senhor irá nos dar, para não cairmos no erro de não saber o que fazer. Mas, deixa eu te dizer uma coisa, Deus dá sabedoria, Deus dá o conselho, mas nós precisamos colocar em ação. Nós precisamos colocar em ação. Não adianta saber que tem que fazer e não fazer, porque não vai resolver. Não vai adiantar nada. Posicionamento de sabedoria, firmeza, que às vezes muda o curso e que traz novos resultados. Traz novos resultados, né? Quando você toma uma decisão, fala, não, hoje eu estou tomando uma decisão. E a mudança que precisamos muitas vezes está em nós mesmos. Uma postura que precisa mudar. Um pequeno passo hoje, outro pequeno passo amanhã, outro pequeno passo amanhã, depois de amanhã, que vai nos conduzir cada vez mais perto dos propósitos do Senhor na nossa vida. Mas nós não podemos, irmãos, nós não podemos ficar paralisados diante de tanta coisa acontecendo na nossa casa, no Brasil, às vezes na nossa família ou com os nossos filhos. Nós precisamos orar ao Senhor e pedir que o Senhor nos ajude, pedir que o Senhor nos livre da inércia, né? De ficarmos paralisados.
diante de algumas coisas. Em Êxodo, capítulo 12, do verso 29 ao versículo 31, nós não vamos ler, porque o nosso tempo já foi, ó. Eu achei que a palavra ia ser rápida. Eu falei, hoje eu acho que eu vou até 7h30 com essa palavra. Né? Pastor fala bastante, né? Êxodo 12, do 29 ao 31, o texto ele vai falar de quando o faraó, depois da morte dos primogênitos do Egito, que faraó dá ordem para que todo o povo saia do Egito. O faraó queria empurrar aquele povo às pressas, para que eles fossem adorar o Senhor, fossem embora da terra do Egito, porque eles, depois da morte dos primogênitos, foi um grande clamor, um desespero na terra do Egito. E aí aquele povo começou a marchar no deserto, né? Em direção à terra prometida, que era o lugar que o Senhor havia dito que levaria aquele povo. Lá em Êxodo 13, verso 17, vai nos dizer que o Senhor, ele não levou aquele povo pelo caminho mais curto, que era pela terra dos filisteus, porque os filisteus poderiam fazer guerra contra eles, e eles iam desistir de entrar na terra prometida. Então, o que o Senhor faz? Leva eles por um caminho mais longo, um caminho que eles têm que contornar a terra prometida. E aí, o Senhor diz que ia levar eles por um caminho mais longo, para que quando viesse a guerra, eles não desistissem. E deixa eu dizer uma coisa para você, o que eu tenho visto de pessoas desistindo no meio da guerra não é pouco, não. E nós não podemos desistir de algumas coisas que Deus nos deu como promessa, por causa das batalhas, por causa da dificuldade. Nós precisamos orar e pedir a sabedoria de Deus. Por que às vezes você vê casais se separando? Porque na hora da guerra, ao invés de buscar sabedoria e o conselho do Senhor para alinhar e restaurar, prefere separar, que é mais fácil, segundo eles. E tem muitas pessoas abrindo mão das promessas de Deus, porque quando vem a guerra, ao invés de elas buscarem sabedoria para lutar, elas desistem. Elas abrem mão. E nós não podemos desistir daquilo que Deus tem nos dado como promessa. Precisamos orar, buscar conselho de Deus e sabedoria. E o Senhor pediu para que eles lutassem lá no deserto. Mas o Senhor também diz que Ele estaria com aquele povo, e é tão maravilhoso, o Ministério de Louvor pode subir, tão maravilhoso que o texto diz que o Senhor estava com eles de dia e de noite. De dia o Senhor estava com eles numa nuvem, à noite numa coluna de fogo. Então o Senhor falando para eles assim, olha, pode lutar, porque eu estou no meio de vós para dar vitória. Então, irmãos, o que nós precisamos é desse entendimento. Se precisar lutar alguma guerra, vamos lutar com a sabedoria de Deus, com a graça de Deus, com a força de Deus, com o conselho de Deus. E nós vamos vencer, porque o Senhor está conosco. Porque o Senhor está no nosso meio. E o Senhor disse para eles que era para eles se lembrar que o Senhor estaria com eles em todos os seus caminhos. Aí em Êxodo, capítulo 14, no versículo 4, o Deus que quebrantou o coração de Faraó para tirar o povo do Egito, para eles irem para a terra prometida, endurece o coração do Faraó. E Faraó se levanta e diz, nossa, o que nós fizemos? Nós deixamos eles ir embora. Vamos persegui-los. E levanta os capitães, os carros, os cavaleiros, e vai em direção àquele povo. Se aprontou em direção àquele povo, para perseguir aquele povo que estava marchando afoitamente. E Faraó queria alcançá-los e começa a apertar. Ao invés deles continuarem marchando, eles temeram a morte. Eles falaram, Moisés, não tinha sepulcros lá no Egito para você nos enterrar lá? A gente tinha que vir para morrer aqui no deserto? Mas Deus falou que era para eles marchar corajosamente. Corajosamente. E aí eles começam a clamar ao Senhor. E pede para que Moisés ore. E Moisés diz para eles assim, olha, não temais. Parai, ficai quietos. E vede o grande livramento que o Senhor vos dará.
o grande livramento que o Senhor vos dará. E aí a Bíblia diz que Moisés vai orar ao Senhor. E o Senhor diz para Moisés assim: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marchem. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marchem. Não era para ter medo, era para continuar caminhando, marchando em direção à promessa de Deus. Se está difícil, busca a sabedoria de Deus. O livramento viria quando eles continuassem marchando. Quando eles continuavam marchando, Deus estava livrando, Deus estava guardando. E a Bíblia diz que Moisés estende a vara, o mar vermelho se abre e eles passam pelo mar vermelho, meio do mar vermelho, a pés enxuto. Então o livramento vem, irmãos, quando a gente continua a caminhada, orando, buscando a sabedoria, buscando a direção do Senhor. Não para diante da dificuldade, não retrocede, não se prostra, busca a sabedoria de Deus. Está difícil? Eu imagino que sim, mas eu quero dizer para você que o teu Deus está contigo. O teu Deus, Ele está neste lugar para te ajudar. Vamos nos colocar de pé? O teu Deus está neste lugar para te ajudar. Não desista, não abra mão. A Bíblia diz que o filho da sunamita morreu nos braços dela. E aquele menino era uma promessa de Deus. Mas o que ela fez? Ela enterrou o menino? Não. E tem muita gente, irmãos, que decide enterrar o problema, a situação. Porque às vezes buscar a sabedoria de Deus para ver ressuscitar é um pouco mais trabalhoso. Mas a Bíblia diz que aquela mulher colocou aquele menino no quarto onde o profeta dormia. E ela foi buscar a ajuda de Deus. E a ajuda chegou na vida dela. Todas as vezes que você vai buscar o socorro, a ajuda, a sabedoria de Deus, Ele te ajuda, Ele te socorre. E Ele te abençoa. E aquela mulher viu o seu filho ressuscitar. Então tem muitas coisas, irmãos, que nós vamos ver Deus tocando, Deus agindo, Deus livrando, quando nós, de todo o nosso coração, nos dispomos a buscar a sabedoria de Deus. Senhor, esta é uma batalha que eu até hoje não venci, mas hoje eu quero sair deste lugar disposta a vencer, assim como aquela mulher que lutou com a sabedoria e livrou aquela cidade, assim como aquele homem que livrou aquela cidade com a sabedoria. Eu quero receber a sabedoria, o conselho e a direção do Senhor. Vou lutar esta guerra, mas vou vencer. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor. E vamos orar depois. Amém? Feche os teus olhos. Porque dele, por Aleluia. ele, para Glória a Deus. ele são todas as coisas. Aleluia. Sim, Deus. Porque dele, Tu é para ti, ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Porque dele, por Glória a Deus. ele, para ele são Amém, todas Jesus. as coisas. Tudo é para ti, Jesus, para o teu louvor e a tua glória. Porque dele, Aleluia. por ele, Glória a Deus. para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória. Sim, Senhor. A ele a glória.
exalte, engrandeça o nome dele. Profundas riquezas, o saber reconhecer. Quão profunda é a tua sabedoria, Senhor. Quão profundo é o teu conhecimento, Pai. Quão profundo é o teu entendimento, Senhor. E nós estamos aqui nesta noite, Pai, clamando ao Senhor, buscando a sabedoria do alto. A sabedoria, Pai, para resolver as questões do dia a dia, para lutar as nossas guerras, para, ó Deus querido, ver pessoas recebendo livramento e proteção do Senhor. Pai, nós estamos aqui nesta noite buscando a tua sabedoria insondável, buscando os teus caminhos perfeitos, eternos, os teus conselhos maravilhosos. A tua palavra diz que com sabedoria se vence a guerra, Pai. Em nome de Jesus, nesta noite, Senhor, nós queremos receber sabedoria, conselho, força, entendimento da parte do Senhor nas nossas vidas, Pai. Os nossos passos, nos aconselha, Espírito Santo, nosso conselheiro, Espírito de Deus, Espírito de sabedoria, vem nos enchendo nesse tempo da tua presença, Pai, em todo tempo, todas as coisas, em nome de Jesus, nós oramos e nós entregamos as nossas vidas em tuas mãos. Aleluia, glória a Deus, amém. Deus é profundo em sabedoria. Deus é maravilhoso nos seus conselhos. Continue buscando, porque Ele vai te dar para vencer muitas batalhas, para vencer muitas guerras, muitas questões, para estabelecer a paz, para trazer livramento para a tua vida, para a tua casa e a tua família, em nome de Jesus, amém? A Bíblia diz que aquele que pede sabedoria a Deus, Deus dá, que nesta noite, você que pediu, receba do Senhor, amém? Recebe aí do Senhor, na tua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome dEle, glorificar a Ele, aleluia. Irmãos, glória a Deus, Deus abençoe, sejamos sábios, né? Conselheiros e aconselhados por Deus em todo tempo, amém? Terça-feira vai começar as aulas preparatórias aí para o batismo, né? Então nós queremos aí alertar os irmãos, né? Que eles vão se preparar para o batismo, começa esta semana, e nós estaremos aqui também dando continuidade às parábolas de Jesus. Quinta-feira tem semana profética ainda, venha que está uma bênção, o Senhor tem falado conosco neste lugar. Domingo tem culto de ações de graças, amém? Tem relógio de oração, né? Sexta-feira, sábado e domingo, culto de ações de graças, amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus, estenda as suas mãos, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora que há em Cristo Jesus e as doces e ricas consolações do Espírito do Senhor repouse sobre a tua vida, hoje para todo sempre. Senhor, te dê uma semana de muita sabedoria, de muito conselho, muito entendimento para você vencer as batalhas, em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor e glorifique a Ele.